Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler dos versos 1 ao 5. Eu quero enfatizar apenas depois o 4 e o 5 no sermão, tá bom? 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só até aqui, irmãos. Ó Pai, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Ministra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa semana, a Cássia terminou de ler um livro chamado Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. Esse livro, quando eu estava no seminário, ele foi pedido para a gente ler pelo professor da minha segunda turma, que foi o Samuel Vieira. E ele pediu para a gente ler esse livro, fazer uma resenha desse livro. E nesse livro ele fala sobre dois mundos. Nós temos o mundo interior, que é o mundo espiritual, e o mundo exterior, que é o mundo físico, o mundo das atividades, daquela correria do dia a dia, né? O mundo externo. Então, irmãos, quando eu falo sobre esse mundo interior, esse mundo exterior ele pode se transformar num mundo de caos por causa de algo que nós não estamos observando no mundo interior. Interessante que nesse mesmo livro tem uma ilustração que o pastor Gordon MacDonald, ele fala que quando ele era criança, ele sempre observava uma camada de poeira no quarto. Logo quando ele amanhecia, ele via o raio solar e ele percebia que mesmo a mãe dele, né, limpando, aparecia, né, e ele ficava intrigado. Será que quando eu durmo, vem um monstro e espalha poeira? Né, e ele ficava tentando saber por que aquela poeira vinha para o quarto dele, né? E observando, irmãos, o texto que nós lemos aqui de João 15, Jesus está no cenáculo. Horas antes de ir para a cruz, seus discípulos estão ansiosos. Pedro, a gente sabe, vai negar. Judas, como a gente sabe, vai trair Jesus. E Jesus os prepara para viverem a partir daquele momento, sem a presença dele. E João 15, irmãos, é a parte do discurso de despedida de Jesus que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. E a parte da videira, ele enfatiza porque a videira era um símbolo familiar no Antigo Testamento para o povo judeu. Israel como videira infrutífera. E a gente vê o profeta Isaías falando isso em Isaías 5, do verso de 1 a 7. E Jesus, ele declara, irmãos, videira, que ele é a videira verdadeira. E os seus discípulos, eu e você, nós somos os ramos dessa videira que é Jesus. Mas ao saber disso, irmãos, vem algumas perguntas ao nosso coração. Por que tantos cristãos vivem esgotados e desanimados? Como uma pessoa pode permanecer em Cristo em meio a um mundo tão doido, tão desvairado, tão lunático?
o que sua vida interior revelaria se a luz de Cristo brilhasse sobre ela hoje. Esse texto, irmãos, nos revela verdades libertadoras que nós precisamos entender aqui essa noite. 3 verdades nós veremos aqui através de 3 pontos nesse sermão. A primeira verdade é a causa da desordem nos 2 mundos, irmãos. Porque se há desordem no mundo interior, consequentemente vai haver uma desordem no mundo exterior, no mundo fora de nós, no mundo físico. A segunda verdade que vamos ver esta noite é a solução para a ordem nesses 2 mundos. Esse texto, ele apresenta a realidade dessa desordem, ele dá a solução e traz uma consequência, que é o terceiro ponto. A consequência, o resultado da ordem nos 2 mundos, irmãos. Leamos novamente o verso 5. Coloca aí, Raquel. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, não podemos negar que a cultura moderna, ou para alguns, sobre cultura pós-moderna, é uma cultura idólatra. Qual que é a idolatria da nossa cultura? É a idolatria do ego, a idolatria da autossuficiência, a idolatria do egocentrismo. Eu posso, eu consigo, eu quero. Tudo tem que girar em torno do que eu quero. Tudo tem que girar em torno da minha autonomia, da minha independência. E nós vemos cada vez mais as pessoas do mundo buscando essa independência, essa autonomia. Essa é a realidade do povo, essa é a realidade do mundo, das pessoas que não têm Deus. Será que essa também é a realidade de muitos cristãos? A busca por uma autossuficiência, uma autonomia, uma independência. Pessoas dizendo que não precisa de ninguém. Pessoas dizendo que quanto mais conhece o ser humano, mais ama os seus cachorros. Não é assim que a gente vê pessoas dizendo o tempo todo, em podcast, em programas de TV. Pessoas dizendo cada vez mais que ama a si próprio e que não está nem aí para o outro, né? E a gente sabe que aquele ditado é bem antigo, cada um por si, e antigamente era Deus por todos. E hoje nós vivemos que é cada um por si, porque muitos já não creem mais num Deus. Irmãos, e nós sabemos que essa loucura que o mundo vive, foi a loucura que Salomão se colocou a viver. Quando nós olhamos lá em Eclesiastes 2:11, coloca lá, Eclesiastes 2:11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do céu. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele se coloca na posição de experimentar tudo aquilo que a vida poderia oferecer a alguém que apenas tinha o seu olhar para debaixo do sol. E ele diz claramente: considerei todas as obras que poderiam fazer minhas mãos, como também trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade, irmãos. Tudo era vaidade. Quando nós nos preocupamos apenas com o mundo exterior, quando nós olhamos apenas para o exterior, não preocupamos com o mundo interior, nós percebemos, irmãos, nós vemos claramente que tudo é vaidade. Tudo vira um caos, tudo vira uma desordem. E quando nós voltamos para o versículo 5 de João 15, a gente percebe que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Interessante que João acolhe um termo grego aqui, diferente, usado apenas em João capítulo 1:3, quando ele fala que sem mim, é o mesmo termo grego que foi usado no capítulo 1,
onde ele fala: sem ele nada do que fez, se fez. Ou sem ele nada do que é feito, se fez. E ainda ele coloca aqui uma dupla negativa. Sem e nada. Que reforça, irmãos, uma dependência total e absoluta do homem a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que João quer nos mostrar aqui, através do que ele relatou do Senhor Jesus Cristo, é que nós, eu e você, temos uma dependência total e absoluta do Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele, sem Jesus no nosso mundo interior, nada podemos fazer. Irmãos queridos, sem Jesus no mundo interior, ambos os mundos, tanto o interior como o exterior, vira caos, vira tragédia. Quantas pessoas vivendo tragédia, quantas pessoas vivendo situações desfavoráveis, completamente em caos, tanto no mundo cristão, ou no meio da cristandade, quanto também no mundo aí fora, irmãos. E não tem maior ilustração, melhor exemplo para a gente ver isso, é olhar para o nosso coração, irmãos. Olhar para o meu, para o seu coração. O que o seu coração busca? O que você tem buscado? Que tipo de casa você tem sido? E quando eu falo casa e falo de mundo interior, de mundo interior, de mundo exterior, será que Jesus, de fato, é o Senhor das nossas vidas? Será que Jesus é o Senhor do nosso coração? Será que nós damos primazia à habitação de Cristo em nossos corações? Porque uma coisa, irmãos, uma verdade é clara, nós não podemos ser casas vazias. Nós não podemos ser casas vazias, porque tanto o mundo interior quanto o mundo exterior vão virar tragédia. Não é isso que fala lá na estratégia de Satanás, lá em Mateus capítulo 12, dos versos 43 a 45? Que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. John Stott, ele tem um comentário que ele fala que essa geração perversa são aquelas pessoas, aquela geração que não tem Deus no seu coração, que não tem Cristo na sua vida, que não vive o senhorio de Cristo. Irmãos, sem Cristo nós não podemos fazer nada, irmãos. Sem Ele, os nossos melhores esforços são como água na areia, absorvidos e sem frutos. E com Ele, com Cristo, irmãos, até o que parece pequeno, como um perdão, um gesto de amor, ganha tom de eternidade. Então vimos aqui, irmãos, nesse primeiro tópico, a casa do caos e a causa do caos na vida de muitos, porque não vivem em Cristo. Não vivem em Cristo. Não vive Cristo como o Senhor das suas vidas. Não tem no seu coração a paixão e o amor e a entrega total do senhorio de Cristo na sua vida. Porque vivem buscando viverem os seus próprios prazeres. Não busca fazer a vontade de Deus,
mas busca fazer as suas próprias vontades. Não militam, não lutam, não trabalham por santidade, lutando contra o pecado, mas se entregam constantemente a uma vida de pecado. Então, irmãos, temos aqui no primeiro tópico o diagnóstico para o mundo em caos. O porquê que muitas pessoas estão vivendo em caos. O porquê que muitos cristãos estão vivendo em caos. Porque vivem como casa vazia. Vivem como casa vazia. E aí a gente pode entrar no segundo aspecto e a segunda verdade desse sermão, que é a solução para a ordem nos dois mundos. Ao olharmos para o verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse verso nos revela uma relação de amor, irmãos. Uma relação de dependência. Deus falando, olha, fica comigo, permaneça em mim. Permaneça na minha vontade, permaneça no meu amor. Permaneça naquilo que eu tenho para você e eu permanecerei em você. Como eu disse agorinha, a humanidade nunca quis depender de ninguém. A nossa natureza humana, adâmica, caída, nunca quer depender de ninguém. A gente tem buscado autonomia. E a gente vê isso desde o Éden, irmãos. Desde o Éden. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, a primeira questão, eles foram esconder de Deus, foram fazer roupas para eles, buscando uma autonomia para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua vergonha. E hoje, irmãos, nós constantemente corremos o perigo e o risco de repetirmos, ou corremos não, ou praticamos o mesmo risco e o mesmo erro de Adão e Eva, confiando nos métodos humanos para resolver as crises das nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, confiamos em métodos humanos, na nossa própria força, na nossa própria astúcia, em tudo aquilo que nós achamos que pode nos ajudar para resolver os nossos problemas. E quando a gente vê João falando aqui sobre permanecer, ele revela para mim uma relação de amor paterno, maravilhoso entre o pai e o filho, que estende a mim e a você. Essa relação maravilhosa entre Deus e Jesus e Deus, agora é estendida a mim e a você, através de Cristo Jesus. Porque quando Cristo Jesus vem em nosso coração e permanece em nós, Ele nos traz essa união perfeita, aonde nós fazemos parte da união mística entre Cristo e Deus, e Pai, Filho e Espírito Santo, e a noiva, que é Cristo Jesus, que somos eu e você. E devemos ser totalmente, irmãos, totalmente dependente de Cristo. Se nós somos os ramos enxertados na videira, se nós somos esse ramo enxertado na videira, nós estamos declarando que somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê um grande exemplo bíblico disso, é Davi e Saul. Enquanto Davi clamava a Deus por socorro, por auxílio, por livramento, Saul confiava em suas armas, Saul confiava nas suas estratégias, Saul confiava no seu exército. Vemos isso no Salmo 63, vemos isso em 1 Samuel 17. Irmão, será que a nossa preocupação é mais com o nosso mundo exterior do que com o nosso mundo interior? Será que as nossas preocupações é mais com as coisas que acontecem em nossa volta do que aquilo que deve estar dentro de nós? Será que preocupamos mais com a ordem
com ajeitar o mundo exterior, sem preocupar com a ordem e ajeitar o mundo aqui interior? Será que preocupamos mais com estratégias do que clamar a Deus, buscar em Deus solução para problemas que nos afetam e que têm tentado roubar a nossa paz? E aí a gente vê que a solução para o mundo em caos, exterior, externo a nós, está em permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. Porque se o nosso mundo interior está organizado, está em plena comunhão com Cristo, porque nós permanecemos na videira e Ele permanece em nós, o mundo exterior vai também entrar numa ordem. E mesmo que não entre, nós teremos paz para enfrentar as dificuldades do mundo exterior. E por último, terminando, irmãos, terceiro ponto aqui do sermão é o resultado, que vemos claramente aqui desse mundo, dos dois mundos aqui, em ordem, em perfeita ordem. Quando ele diz no verso 5 que quem permanece em mim dá muito fruto. Fomos salvos, irmãos, e estamos em Cristo com um objetivo. Nós não fomos salvos e estamos em Cristo para nada. Para nada, mas nós fomos salvos para dar frutos. Quais frutos são esses que nós precisamos dar, irmãos? Que tipo de fruto é esse? Abre a sua Bíblia ou coloca aqui para mim em Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas 5, 22 e 23. Além de ir e fazer discípulos, porque também é dar frutos, quando nós pregamos, Gálatas 22 fala, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. Se Deus está em mim, se Cristo permanece em mim e eu nele, eu tenho esses frutos. Mas qual é o fruto que João está falando? Quais são? São os frutos, irmãos, através da propagação do Evangelho. Quando eu falo do amor de Jesus, eu vivo o amor de Jesus através da minha vida diária. Quando os outros vê Cristo em mim. E quando esse Cristo em mim, ele fala ao coração do próximo, ele fala ao coração do meu vizinho, ele fala ao coração do porteiro do meu prédio, ele fala ao coração do meu colega de trabalho, ele fala ao coração do meu familiar, ele fala ao coração do irmão que está aqui na igreja. Com certeza, irmãos, quando Cristo fala ao seu coração e você fala ao coração de alguém por meio do senhorio de Cristo, da vida de Cristo, você está dando fruto. Então, quando a gente olha para a vida de José, irmãos, frutificou tanto na prisão quanto na casa de Potifar, porque o Senhor era com ele, e o mundo interior dele estava em ordem, e assim ele frutificou no mundo exterior. Temos que ser terra, a terra boa da parábola da semeadura, do semeador. A palavra de Deus ela é lançada em nossos corações, irmãos. E será que essa semente da palavra de Deus, lançada no meu e no seu coração, está caindo numa boa terra? Será que a semente da palavra de Deus que está sendo lançada no meu e no seu coração, que é Jesus Cristo, está caindo entre espinhos, que são as preocupações do mundo exterior, que crescem e sufocam? Será que está caindo em terreno pedregoso, ou à beira do caminho que é pisado? E aí, irmãos, você precisa examinar o seu coração. O que tem sufocado
a palavra de Deus, Jesus no seu coração. O que tem sufocado a permanência de Cristo no seu coração. As preocupações, os pecados não confessados, a sua procura por autossuficiência, independência. Obrigado, irmão. Será o que tem sufocado, o que tem atrapalhado você viver como ramo que leva a seiva verde, poderosa do Senhor Jesus Cristo. Voltemos à imagem, irmãos, do quarto. Lá quando Gordon MacDonald era criança. Onde a poeira era revelada pela luz do sol. Assim é o nosso coração, irmãos. A luz de Cristo, como está lá em João 8:12, vem, já expôs a nossa necessidade, porque sem Ele nada podemos fazer. E aí, irmãos, quando essa luz vem sobre mim, sem você, não nos resta mais nada a não ser: Senhor, me limpa, Senhor. Tira essa poeira do meu coração. Permaneça em mim, meu Deus. Me dê força. Que eu possa me alimentar do Senhor, porque eu estou enxertado na videira verdadeira. E por isso o Senhor tem me dado vida, alegria, paz, contentamento, mesmo quando o mundo aí fora parece estar um caos. Mesmo que o mundo aí fora queira jogar tristeza, desânimo, depressão na minha vida, sentimento de morte, de angústia. Porque a mesma luz que revela a poeira também remove, irmãos. Jesus não nos deixou como casa vazia, descrita na parábola lá da casa vazia dos demônios, mas Ele nos encheu com o Espírito Santo, para que nós dessemos fruto, venhamos dar frutos do Espírito, como nós lemos, para que nós também sejamos capacitados pela palavra, para gerar a semente, germinar a semente no coração de outro. Hoje a Fátima falou uma coisa muito boa aqui de manhã, que ela pregava a palavra como muitas vezes ela não se sentiu pregando, e ela viu a palavra de Deus entrar no coração, mesmo daqueles que estavam lá no bar. Ela pregou num bar, pediu lá no meio dos Calunga, pediu para o dono do bar para pregar para todo mundo que estava no bar, e pregou a palavra e todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Não é difícil, irmãos, pregar a palavra. Não é difícil você falar para alguém: olha, Jesus te ama. Olha, Jesus morreu por você. Olha, se você faz alguma benfeitoria para alguém, você fala: olha, eu não vou te cobrar nada, porque isso aqui Jesus já pagou por mim e por você na cruz. Isso aqui é o amor de Cristo. Vai em paz, Deus te abençoe. Não é difícil falar do amor de Jesus, irmãos. Não é difícil. Não é. Então o que você pode fazer, irmãos? Qual que é o desafio para você essa semana, depois de ouvir esse sermão? Primeiro, faz o teste da luz. Chega na sua casa, liga no interruptor, vê se a luz está funcionando. Não. Essa semana, em oração, peça a Deus. Fala: Senhor, mostre a poeira do meu coração. Que a luz do Senhor revele a poeira do meu coração, ó Deus. Aquela poeira que eu tenho ignorado. Aquela poeira que está no meu coração que eu tenho fechado os meus olhos. Mas eu preciso remover. Porque tem poeira aí no seu coração, irmão, e você sabe que precisa ser removida do seu coração. Faça o teste da luz e peça para Deus remover essa poeira. A segunda questão que você pode fazer essa semana é um hábito de permanência, que revela que você está na videira verdadeira. Como que é isso, irmãos? 5 minutos diários na presença de Deus, todo dia.
em silêncio, antes de ligar o celular. Porque tem pessoas que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular. Olhar se tem mensagem, olhar a atualização, né, do TikTok e outras coisas mais. Não. Se você puder desligar o celular para você dormir, desliga o seu celular. Eu sei que é complicado porque quem tem pai e mãe idosos, tem que estar com o celular ligado para alguma situação de emergência. Mas em vez de você olhar o celular quando você acordar, tenta ter 5 minutos. Acorde mais cedo. 5 minutos de oração diante de Deus. Sinta essa seiva verde, dessa videira verdadeira na qual você está enxertado. E por último, regue com comunhão. Então faça o teste da luz, permaneça na videira e regue com comunhão. O que é regar com comunhão, irmãos? Se você está em Cristo e Cristo permanece em você e você precisa dar fruto, o que você tem que fazer? Se você é um crente maduro, fala assim, eu sou um crente maduro, né? Tenta ajudar um crente neófito, um filhinho na fé, chama para estudar a Bíblia junto, fala, vamos estudar a Bíblia junto, vamos caminhar junto nas Escrituras. Se você é um crente mais neófito, mais fraco na fé, novo, que não tem experiência, procura um irmão mais experiente na fé, um crente maduro, fala, olha, eu queria que você estudasse a Bíblia comigo, vamos estudar a Bíblia junto. Faz uma caminhada de estudar a Bíblia com alguém. Procure um irmão. Fala assim, ó, irmão, deixa eu ir lá na sua casa, a gente falar um pouco da Bíblia, eu quero aprender a Bíblia contigo. Ou, irmão, vai lá em casa, vamos aprender da Bíblia junto e você ensina alguém sobre as Escrituras. Pastor, o que eu vou ensinar? Ensinar sobre Deus, quem é Jesus, o amor de Deus na pessoa de Jesus, o que Jesus fez por amor a você. E o que Jesus espera da sua vida? Muito simples, irmãos. Muito simples. Às vezes a gente está muito mais preocupado em falar do que a gente gosta, dos nossos hobbies, das nossas vaidades, do que daquilo que realmente importa para nós. Às vezes a gente fala de tanta coisa, fala de livro, de filme, de pescaria, de moto, de carro. A gente fala de churrasco, de picanha, né, de carne Angus, né, não sei, né, Angus, sei lá. A gente fala de tanta coisa. E parece que é tão fácil falar dessas coisas que a gente gosta. Não é? Olha, coisas que a gente... O que isso pressupõe, irmãos? Que a gente não fala de Jesus por quê? Porque a gente não gosta. A gente fala de carro, de moto, de pescaria, de tanta coisa porque a gente gosta. E por que a gente não fala de Jesus? Então, irmãos, que Deus fale ao seu coração. Porque se falta alguma coisa, a gente precisa entender que a gente precisa viver o senhorio de Cristo lá dentro do nosso coração. E o mundo externo só vai fazer diferença para a sua vida, só vai ser melhor se aqui dentro estiver organizado. E hoje eu falei para você o que precisa para organizar seu mundo externo. E qual a consequência disso? Amém? Feche seus olhos.